Bom dia! Estamos aqui mais uma vez ao vivo e a cores do nosso News UCF. Nessa linda manhã de segunda-feira, né? Lembrando que estamos no meio de uma pandemia. Se cuide, use máscara, use álcool em gel, mantenha o distanciamento social, cuide-se a você e também ao próximo, né? Lembrando disso. Nessa linda manhã, vamos falar com a nossa amiga aqui para ver como é que vai estar o tempo. Alexa, nos conte como está o tempo em Chapecó, Santa Catarina. No momento em Chapecó, Santa Catarina, a temperatura é de 20 graus Celsius com tempo parcialmente ensolarado. A previsão se mantém a mesma ao longo do dia com máxima de 20 graus e mínima de 8 graus. Muito obrigado. Seguimos aqui com a nossa programação. Hoje temos uma programação especial. Nossa produção entrou em contato com os alunos da medicina veterinária e eles vão falar um pouco para nós hoje sobre síntese. Síntese que nada mais é que o processo da união das bordas da ferida, né? E para que isso ocorra de forma correta e que não tenha problemas, né, no decorrer do tempo, temos que ter uma boa antisepsia, uma boa asepsia, usar o fio correto, lembrando também que temos que limpar a borda dessas feridas, mas eu vou deixar para eles falar. Os alunos que foram convidados é o José Volpato, a Sabrina Vanin, a Priscila Maleski, o Alisson Marshall e o Vitor Simoni. Segue a vinheta! Olá, eu me chamo José e eu tô aqui hoje então para apresentar um pouquinho mais das técnicas de suturas isoladas que são empregadas no dia a dia de um cirurgião. Vamos começar pela sutura mais utilizada e mais versátil de todas, que é a sutura interrompida simples. Ela é uma sutura de aposição e ela pode ser usada tanto em suturas externas, como de pele, quanto suturas internas, como de vísceras, por exemplo. Temos outros tipos de sutura, que são a Sultan, a sutura de Donati e a sutura de Wolff. Falando um pouco mais sobre a sutura de Wolff, ela é uma sutura horizontal. Ela é uma sutura de leve eversão e ela é indicada principalmente em casos de suturas sob leve tensão. Normalmente essas suturas são de pele e por conta disso ela deve ser feita com pontos bem apertados. E vai ocorrer então nesse caso uma perda no suprimento sanguíneo dessas feridas. Já a de Donati é uma sutura de U vertical, então ela é mais forte, mais resistente que a sutura de Wolff e ela também é uma sutura que tem uma leve versão. Ela é bastante indicada para suturas de peles espessas, como por exemplo de bovinos, mas nesse caso ela tem um menor prejuízo no suprimento sanguíneo. Outra vantagem dela é a cicatrização, ela tem um bom aspecto na cicatrização. Já a sutura de Sultan, que é a sutura em X, ela é uma sutura de aposição, como a primeira sutura que a gente comentou, que era a interrompida simples, e nesse caso aqui não vai haver nenhum tipo de alteração no suprimento sanguíneo, mesmo que houver tensão, mesmo havendo tensão nessa sutura. Ela ajuda então a prevenir as eversões da borda e ela é utilizada principalmente em pele e musculatura. Ela também, em alguns casos, é utilizada para reforçar suturas contínuas. Então foi isso e obrigado. Então, dando seguimento às suturas isoladas, temos também a sutura de Lambert, que ela é uma sutura seromuscular não contaminante de padrão invaginante. Ela é utilizada frequentemente para fechamento de vísceras ocas. Ela é conveniente para aplicar em útero e rumen. Então, a agulha deve penetrar até a camada submucosa, a cerca de 8 a 10 milímetros da borda de incisão e sair próximo à margem do ferimento, de 3 a 4 milímetros da borda no mesmo lado. Após isto, a agulha deve penetrar a borda oposta, a mesma distância da saída anterior, assim a parede da víscera será automaticamente virada conforme dado o nó.
Temos também a sutura de Halsted, que ela é invaginante, não contaminante, podendo incluir as camadas seromuscular ou submucosa. Ela é semelhante à da Lambert, porém ela é dupla. A sutura de Gelli, ela é uma sutura seromuscular não contaminante. Nesta sutura, a perfuração ela é realizada paralelamente à incisão, passando pela camada muscular. O material de sutura cruza externamente para o lado oposto da incisão. Sendo assim, o fio de sutura passa por fora da borda da ferida e novamente ela perfura paralelamente à incisão do lado oposto, sendo em seguida realizado o nó. Temos também a sutura longe-longe, perto-perto, que sua classificação é de aposição. Ela é indicada para a pele que apresenta tensão moderada para a aposição. Embora atravessem todas as camadas da estrutura envolvida, não podem ser consideradas contaminantes, pois não são indicadas para órgãos ocos. Por fim, temos a sutura jaquetão. Esta sutura ela é indicada principalmente na redução da hérnia em bovinos e equinos. É feito um transpasse de pele em cima de pele, assim promovendo uma maior aderência. Olá, meu nome é Vitor, então eu vou dar seguimento falando um pouco sobre as suturas especiais. Eu vou falar primeiramente um pouco sobre a bolsa de tabaco. Ela é uma sutura utilizada bastante para fechamento de orifício. Por exemplo, se você for fazer uma intervenção cirúrgica nas proximidades do ânus, perto do ânus, você fecha, faz o teu procedimento e depois você retira esses pontos. Falar um pouco também sobre o ponto chinês. Esse ponto ele é especificamente utilizado para fixar os drenos, os adesivos cirúrgicos. Eles não são utilizados, praticamente não é utilizado pela questão financeira, eles são muito caros e ele funciona como se fosse uma cola que você passa na incisão e fecha ela. Os grampeadores também, eles são bastante utilizados, até já inventaram os grampeadores com os grampos absorvíveis e inabsorvíveis também. Eles são bastante utilizados na medicina veterinária. A sutura contínua simples de Kirchner, ela é uma sutura de aposição usada no tecido subcutâneo e fáscia, onde não tem a tensão. Temos a sutura intradérmica subcutânea, ou mais conhecida popularmente como zigue-zague. Ela também é usada no tecido subcutâneo e fáscia, desde que não haja tensão. Temos também a sutura de Reverdin, ela é uma sutura de aposição. Ela é uma sutura contínua, simples, modificada, usada bastante em grandes animais, como por exemplo, junto do deslocamento de abomasa, é feita essa sutura de Reverdin. Temos também a sutura de colchoeiro ou U contínua. Ela é de leve versão, usada na camada seromuscular e não é contaminante. E também temos a de Lambert. Ela é uma sutura de tipo de invaginação, usada geralmente em vísceras ocas e também não é contaminante. Pode ser usada para o fechamento de uma bexiga, por exemplo. Dentro das suturas especiais, então, a gente tem a sutura Walking Sutra. Ela é de extrema importância dentro da medicina veterinária e é indicada para a redução do espaço morto. O espaço morto, basicamente, é onde não ocorreu o fechamento correto quando foi realizada a síntese pelo médico veterinário. Caso o espaço morto ele continue presente, ele pode estar levando ao seroma. Caso não ocorra a realização de novo desse procedimento, esse seroma pode estar sendo transformado em um exudato. O exudato, então, ele pode conter micro-organismos que vão estar piorando a situação daquele local. Então, caso isso não ocorra da maneira correta, a ferida ela pode estar ocasionando uma deiscência. A deiscência, então, é a abertura da síntese no lugar da ferida. Basicamente, isso se dá por 3 motivos: o não fechamento correto do espaço morto,
a utilização de fios que não são corretos para a realização da síntese, e quando o médico veterinário ele vai estar realizando a síntese, a sutura propriamente dita, ele a realiza de forma errada, faz muito apertada, não faz um ponto certo e acaba ocorrendo essa deiscência. Então, a sutura de Bard-Park também entra nesse conjunto de suturas especiais. Elas são modificações das suturas de Cushing e de Lambert. Elas são principalmente usadas em vísceras ocas ou em cotos viscerais, que basicamente são o útero com piometra. Basicamente é utilizado a pinça, e após, quando você estiver puxando, você já começa iniciando fazendo essa sutura de Bard-Park. Ela é uma sutura invaginante e não contaminante. Próxima sutura, então, é a sutura de Schmiden. A sutura de Schmiden, ela é de aposição, é uma sutura contaminante. Então, o que é uma sutura contaminante? Uma sutura contaminante é uma sutura onde ela atinge a luz do órgão, ou o lúmen do órgão. Ela é indicada para fechamento de vísceras ocas. Então, a gente também tem a sutura de Connell-Cush, que são subdivididas em não contaminante e contaminante. Elas são indicadas para o fechamento de vísceras ocas. Então, que é a Connell, ela vai em encontro até a luz do órgão, e a Cushing não é contaminante. Elas são basicamente de invaginação e são usadas dentro da medicina veterinária. É contigo, Mário. Essa programação, queria agradecer de coração ao pessoal ali da UCEF, da gurizada do curso de Medicina Veterinária, pela participação, pelo empenho, e espero que tenha ficado, vocês puderam ter uma ideia de como funciona a síntese, a variabilidade de suturas que temos, desde suturas interrompidas e suturas contínuas. Fica o meu abraço à galera aí da Medicina Veterinária da UCEF. Muito obrigado. Ficamos por aqui hoje com mais uma edição do News UCEF. Voltamos amanhã ao meio-dia. Se liga aí que amanhã tem novidade. Tchau!